Vamos começar louvando ao Senhor? Vamos nessa? Uhul. Vamos cantar que isso quer viver, é estar aqui louvando a Ele. Amém? Bora! Amém. Palmas! Estou decidido. Tu me levantas pra ver tua glória. Teu amor novo sou em cada momento. Te dou livre pra sempre. O sol no alto a brilhar, cores trans, ao que preto e branco está tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Próxima música a gente vai cantar é Quebrantado. Vamos das mais conhecidas um pouquinho. Estamos tocando muito nova. Vamos voltar um pouquinho para as origens. Então vamos de Quebrantado essa noite, beleza? O seu sofrer participar.
dizer, Pai, com todo o nosso coração, que estejamos dispostos a ouvir a Tua palavra e a ser tocados por Ti nesta noite. Cuide de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus. Vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior do que qualquer outro, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior do que qualquer outro, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior do que qualquer outro, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco,
porque o Senhor está conosco sempre quando nós precisamos. Às vezes, mesmo quando nós não percebemos, ó Pai, o Senhor está conosco. Obrigado, Deus. Obrigado por não nos abandonar, nem quando às vezes nós o abandonamos, ó Deus. Seja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, galera. Spoilers. Olha o seu copo. Opa, é isso aí. Valeu. A gente está com alguns problemas técnicos, mas é isso aí. Tudo bem, gente, com vocês? Hoje a gente encerra a nossa série, somos o povo da Páscoa. A Páscoa acabou, mas não a Páscoa do calendário de fato acabou, mas a nossa Páscoa não acabou, tá? Ela continua. E hoje a gente vai encerrar esse tema, somos o povo da Páscoa. E aí eu quero dar uma novidade para vocês, assim, trazer uma notícia muito boa para vocês. Qual que vai ser a próxima série? A próxima série vai ser All Needs is Love. Bonito, não? A gente vai falar sobre relacionamentos, tá bom? A gente vai falar sobre namoro, noivado, casamento. A galerinha que já está aí com o coração palpitando. Pessoal que fica próximo do Dia dos Namorados com deprê, não fique tranquilo que Deus certamente vai te trazer aí aquela pessoa que você está tão procurando assim, Deus vai trazer a pessoa certa, tá bom? Então, a gente vai trazer esse tema que todo mundo precisa de amor. É sobre isso que a gente vai falar, beleza? Vamos ainda, então, para a nossa série, Somos o Povo da Páscoa, e olhamos para algumas histórias, alguns personagens bíblicos que foram impactados com a ressurreição de Jesus. A primeira mensagem que a gente falou sobre alguém que estava na primeira fila, que no caso era Maria Madalena, e dissemos que o espetáculo tem que continuar. Falamos sobre isso e a importância de Maria Madalena no ministério de Jesus e o como ela foi importante naquele momento. Abordamos também sobre os discípulos. Se você não esteve aqui com a gente no domingo, a gente falou sobre isso, onde os discípulos estavam aglomerados numa sala, com medo, e ali Jesus se colocou bem no meio ali, para falar com aqueles discípulos e trazer paz naquele momento. Em um sábado nós falamos sobre Tomé. Tomé, a gente tem ele como o cara incrédulo, o cara descrente, mas a gente viu que Tomé era um cara de coragem, um cara também que falou muitas vezes quando os discípulos ficaram calados. A gente via a transparência de Tomé, e Tomé, ele chegou um momento que o próprio Jesus falou assim, olha Tomé, veja as feridas, veja, ou toque aqui também nas feridas. E Tomé disse, eu já vi o suficiente, não preciso mais ver alguma coisa. A gente falou sobre Pedro no último encontro e abordamos sobre a falha que ele teve durante a noite, mas a graça que encontrou com Pedro na manhã do dia seguinte, quando ele recebeu o próprio Jesus, Jesus procurou Pedro e restaurou Pedro. A gente poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre vários outros personagens. A gente poderia falar de Pedro, aliás, de Paulo, quando Paulo teve um encontro com Jesus, depois de um longo tempo, né? E Paulo estava indo para o caminho de Damasco, e aí a gente vê ali que ele tem um encontro com Jesus fora do templo. Nós, no entanto, escolhemos terminar essa série com 2 jovens indo em direção a Emaús. Tá? No caminho de Emaús, eles têm um encontro ali com Jesus. Tá? E nessa estrada a gente vai aprender algo importante para cada um de nós. Tá? Porque a gente viu que a ressurreição, de fato, é o maior espetáculo que houve na história. A Páscoa a ressurreição de Jesus foi o maior espetáculo que surgiu em toda a história. Desculpe aqui o circo, desculpe aqui os artistas de circo, de palco, mas a ressurreição, de fato, é o maior espetáculo, o maior show de exibição que já houve na face da terra. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que dessa
exibição já vista e testemunhada e como ela se tornou um grande espetáculo, né? Pense um pouquinho sobre aquele momento. A pedra que tampava o túmulo de Jesus, ela foi removida. Tá? Não houve homens, não foram vários soldados que removeram aquela pedra. Foi o sobrenatural que removeu aquela pedra. Porque Maria Madalena e outras mulheres chegaram lá e a pedra estava removida. E não somente isso, dessa pedra está removida. Quando Pedro e João chegam naquele lugar, ele vê que os lençóis estavam dobrados, arrumadinhos. Jesus, ele não está com pressa, ele não está ansioso, ele não está estressado ao ponto de sair correndo para anunciar às pessoas que ele havia ressuscitado. Ele levou um tempo ali para dobrar as suas roupas, dobrar aquele lençol que foi colocado ali naquele momento da sua morte, né? Espera aí, imagine que você acabou de voltar dos mortos, certamente você ia sair, espalhar para todo mundo, gente, eu acordei, eu fui lá no mundo dos mortos, mas estou aqui de volta e tudo mais. Não, Jesus, ele teve paciência ali, né? A gente vê que Jesus, ele arrumou a sua cama, olha, é isso que eu vou fazer, eu vou arrumar minha cama, vou deixar tudo pronto aqui, aí ele sai, aqueles soldados que estão à porta daquele túmulo ficam perplexos, de medo, diante dessa situação, os anjos aparecem, de fato isso é uma exibição, é um grande espetáculo. Anjos aparecem, o próprio Jesus aparece, aqueles soldados caem de medo, aquelas mulheres falam sobre esse momento de Jesus, da sua ressurreição. Porém, não apenas essa exibição de maneira natural aos olhos dos discípulos, aos olhos das mulheres, dos soldados, mas o fato é que houve também uma grande exibição de maneira sobrenatural. A ressurreição foi algo que aconteceu de maneira incrível no reino invisível. Foi uma demonstração de poder, foi uma demonstração de glória do próprio Deus. Na verdade, se você esteve com a gente aqui no domingo da ressurreição, 7 horas da manhã, a gente trouxe um tema da série, Quando Tudo Mudou. Não apenas a cruz mudou todas as coisas, mas a ressurreição também de Jesus mudou todas as coisas. E abordamos isso através do texto lá de Colossenses, onde Paulo descreve que quando Jesus ele ressuscita dos mortos, o que acontece é que todo o principado, toda a potestade, toda a autoridade maligna perde a sua autoridade. Jesus, ele pede para o diabo, olha, eu quero de volta as chaves da morte e do inferno, porque eu morri para conquistar todas essas coisas. Então, a gente vê que Paulo diz que houve um grande espetáculo triunfante, onde o próprio Jesus, como um grande general, ele entra nos corredores celestiais, nos corredores do inferno, e ele sendo um grande vitorioso, e o diabo e os seus demônios derrotados. Então, a gente vê que houve um grande espetáculo, não apenas na história, de maneira natural, mas sobrenatural, houve algo espetacular. O que eu quero trazer para vocês hoje, desse último espetáculo, a gente poderia falar de outros, mas eu queria que você fosse lá em Lucas, capítulo 24. É a narrativa que conta sobre esses dois jovens que estão num caminho chamado Caminho de Emaús, né? Eles estão em direção a esse povoado, que ficava em torno de 11 quilômetros de Jerusalém. Então, eles estavam ali naquele momento da crucificação, eles viram aquela pessoa que eles achavam que seria o Messias político, que viria para desfazer o poder do Império Romano, e agora eles, decepcionados, eles estão indo em direção ao povoado, que é o povoado de Emaús. Então, se você acompanhar comigo, a partir do verso 13, conta acerca dessa história, desse caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição de Jesus, no dia que Jesus aparece para Maria Madalena, o que ocorre, que é o domingo da ressurreição, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E o texto continua, no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com esses dois jovens. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou, sobre o que vocês estão debatendo enquanto vocês estão caminhando? Eles pararam com o rosto
entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas, das últimas coisas, daquilo que aconteceu há poucos dias. E Jesus pergunta: que coisas são essas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria ou restauraria Israel novamente. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história que era surpreendente, ou seja, a história daqueles que elas viram os anjos, viram que o lençol estava dobrado, e a Maria Madalena teve até um encontro com Jesus e ela achou que era o jardineiro. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver Pedro e João. Se você não sabe, eram essas 2 pessoas que foram até lá. E, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então, Jesus lhe disse, verso 25, como vocês são tolos, como custam a entender que os profetas registraram nas Escrituras, não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximaram-se de Emaús, ou seja, caminharam 11 quilômetros, o destino deles, e Jesus fez com que seguiria a viagem, ou seja, aqueles homens iriam parar e Jesus ia continuar a viagem, mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde, e Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, então, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram, então, para Jerusalém. Ou seja, de volta àquele caminho de 11 quilômetros. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles e lhe disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou? Ele apareceu a Pedro. Então os 2 contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu creio, Deus, nós cremos que apenas a leitura de Tua palavra tem poder para nos moldar, para nos encorajar, para nos acalmar, trazer calma aos nossos corações, mas também nos despertar. Oramos para que, à medida que essas palavras, Senhor, penetram dentro de nós, possamos nos encontrar contigo, Senhor. Assim como esses 2 não tinham ideia de que eles estavam conversando acerca da vida, acerca do Senhor, o Senhor apareceu naquela estrada. Oramos para que essa grande demonstração, Deus, de poder da Páscoa, siga também o nosso caminho, siga em direção ao nosso coração. E oramos para que o Senhor atraia para si as pessoas que ainda não te conhecem, que estão aqui, que foram convidados por alguma pessoa, que o Senhor vai ao encontro, da mesma forma que o Senhor foi ao encontro desses 2 jovens nesse caminho de Emaús. Que há esperança em Ti, ó Deus. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Aqui a gente tem uma caminhada extremamente triste para esses 2 jovens. Eles estão tristes diante das notícias, diante dos fatos, diante das cenas que eles viram. E eram cenas brutais, eram cenas daquele que eles imaginavam que seria o Salvador. Esses 2 jovens estavam tristes, eles estavam caminhando na estrada. O texto nos diz que seus rostos estavam tão abatidos que Jesus vai até o encontro deles e pergunta, olha, por que vocês estão tão tristes?
Eles ficaram tão surpresos com a pergunta de Jesus, que o texto fala que eles pararam na estrada. Eles não continuaram caminhando, eles pararam. Então, eles acharam estranho, perguntaram, como assim? Você não sabe das últimas notícias que aconteceram lá atrás? Você é o único que não vê os noticiários? Você não é o único que não recebeu as notificações do seu celular dizendo sobre Jesus, o Nazareno, que morreu? É incrível o quão rápido com que pensamos que as nossas vidas simplesmente chegou ao fim. Como se ela estivesse descarrilhando. Não sei, como se você já teve essa sensação de que você olha para a sua vida, olha diante de uma situação e diz assim, acho que acabou, Senhor, chegou o fim. É a mesma sensação que a gente tem quando a gente está dormindo. Sabe aquele momento que você dorme, bem no comecinho do sono, e parece que você está caindo num poço? Parece que você está caindo dos céus, parece que o chão some. E aí você dá aquele chutinho. Se você é um bom atleta, né, você dá aquele chute bem forte. Eu, lá em casa, eu não posso dar tanto chute assim. Imagine, a pessoa do meu lado, né? Mas às vezes acontece isso. Às vezes a gente, não tanto eu como a Ellen, mas às vezes a gente parece que tem a sensação de a gente estar caindo. E aí acaba um encostando no outro, assim. Aí o outro acorda mais assustado ainda. É como se a vida tivesse encerrado. Para mim é sempre como um chute estranho na perna ou uma tremedeira estranha. Esse fato de o chão, a gente não ter mais o chão firme, até mesmo no sonho, imagine na vida. É uma sensação horrível, não é? Eu acho que todos aqui já tiveram essa sensação, já? Se você não teve, parabéns, mas você vai ter um dia. É a sensação de que você está flutuando ou caindo dentro de um poço. Só porque de repente estamos em queda livre e sentimos um frio no estômago, porque parece que o chão cedeu dos nossos pés. Para muitos de nós foi isso que sentimos nesses 2 anos que se passou. Talvez você começou o ano de 2020 dizendo, este é o ano da virada. Esse é o ano da minha vida. Esse é o ano que a gente vai mudar tudo. Talvez, eu acho que foi o ano mais legal, não, os outros também foram, mas foi o mais legal dessa juventude. A gente já começou um acampamento, parece que a coisa ia engrenar, a gente falou assim, não, agora vai ser o ano. E aí veio o quê? Veio a pandemia. E parece que o chão se foi. Parece que aquelas coisas que a gente gostaria de fazer naquele ano se foi. Para muitos seria esse ano incrível, porém uma queda livre do sono. Só não importa como você chuta, na verdade ainda a gente continua caindo diante dessa situação. Parece que ainda a gente não tem um chão firme diante da realidade que a gente está vivendo. E esses 2 jovens aqui, eles estavam abatidos, porque esse chão firme que eles caminharam com Jesus durante 3 anos, parece que havia sido roubado deles. Aquela cruz foi algo terrível para eles. Ver o seu Senhor sendo crucificado, eles tinham uma perspectiva acerca de Jesus. Só que, durante o caminho, Jesus vai iluminando a visão deles, a perspectiva de fato, o porquê que Jesus teve que morrer, o porquê Jesus teve que ressuscitar. Porque eles não estavam compreendendo. O texto fala que eles estavam cegos, ou seja, eles não conseguiram olhar e captar a pessoa que estava ao lado deles. Então, Jesus ele veio para iluminar o entendimento deles, e Jesus ele veio para iluminar também o nosso entendimento. Não para mudar nenhuma das situações, não para mudar as circunstâncias. Jesus, naquele caminho, ele não mudou as circunstâncias. Não, agora, a partir de hoje, a gente vai mudar tudo aqui, ó. Mudamos. As circunstâncias, as situações continuaram. O que mudou foi a perspectiva. O que mudou é que Jesus trouxe uma perspectiva diferente. Ajudou aqueles 2 jovens a entenderem a perspectiva do reino. É importante também para nós. Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui pelo menos 4 verdades das quais Jesus mudou a perspectiva daqueles homens, daqueles 2 jovens, e como a ressurreição de Jesus deve mudar as nossas perspectivas acerca do reino.
Então vamos lá. A primeira verdade que a gente aprende nesse texto é o seguinte: que as circunstâncias que você enfrenta não são tão importantes quanto as conclusões que você tira. Vou repetir para você, tá bom? Se você quiser anotar aí. As circunstâncias que você enfrenta não são tão importantes quanto as conclusões que você tira de cada uma delas. Eu vou explicar para vocês. A grande crise não era o que tinha acontecido. A grande crise foi as conclusões que aqueles dois jovens tiveram, que chegaram como um resultado diante da situação. E aí aqui Jesus ele vai desafiar as suposições, Jesus aqui vai desafiar os preconceitos que aqueles jovens tinham. Mas Jesus fez isso depois de ter andado com eles. Interessante que Jesus vai andando, não fala quanto tempo Jesus estava do lado desses caras, mas fala que Jesus andou. E depois de um tempo de ouvir esses caras, aí Jesus então mostra a perspectiva. Eu acho que essa é a primeira lição nossa, que a gente aprende. Diante das circunstâncias que as pessoas passam, a gente não precisa dar respostas imediatas. O que a gente precisa fazer é caminhar do lado dessas pessoas e ouvi-las. E Jesus fez isso. Ele passou um tempo ouvindo. Ele caminhou com eles e ouviu antes mesmo de falar com eles. O texto diz que essa viagem demorou 11 quilômetros. A gente não sabe se foi 1, 2, 10 quilômetros que Jesus foi ouvindo esses caras falando sobre os acontecimentos que aconteceram. Quem sabe há quanto tempo ele estava ali apenas andando silenciosamente com eles, apenas ouvindo. O texto diz que ele observou, o texto diz que ele ouviu, o texto diz que Jesus assistiu à tristeza daqueles dois jovens que estavam caminhando. Eles não sabiam quem era aquela pessoa que estava ao lado, eles não sabiam que era Jesus. Há algo que aprendemos aqui também é o fato que jamais saberemos o que está dentro da outra pessoa. Eu não sei o que está dentro do teu coração agora. Jesus sabe. Mas aqueles jovens não sabiam o que estava no coração daquele que estava acompanhando eles. Na verdade, um deles diz: olha, você não deve ser daqui, você não tem ideia do que aconteceu. Ele está falando com Jesus sabe. Ou seja, Jesus está nos mostrando, esse texto está nos mostrando que a gente pode andar do lado das pessoas, a gente deve andar, mas a gente não sabe o que se passa dentro do coração das pessoas diante das circunstâncias. Aquela pessoa que você está falando, aquela pessoa que está ao seu lado, ali no supermercado. O fato é que Jesus estava ali. E Jesus pergunta: que notícias são essas? As notícias sobre Jesus. Portanto, nunca devemos presumir que apenas conversando com alguém ou vendo uma pessoa sabemos o que se passa dentro do coração dessa pessoa. Mas Jesus, depois de caminhar com eles, depois de ouvir essas pessoas, então finalmente ele fala com eles. E quando o faz, o que Jesus faz? Ele desafia as suas suposições. A conclusão que eles tiraram foi que essa situação toda era o fim da linha. O chão que já era. Porque eles estavam indo para Emaús, porque a festa acabou. O rei que eles imaginavam que restauraria Israel, se foi, morreu. E é interessante que o verso 21, se você quiser ver aí no seu texto, fala o seguinte. Eles dizem assim, o próprio texto: tínhamos esperança que ele resgataria. E observe que no verso 19 diz que ele era um profeta de palavras e ações poderosas. O interessante é que eles usam o tempo verbal no pretérito. Ele era. Ele é aquele que resgataria. Ele é aquele que a gente tinha esperança. Eles achavam que os seus melhores dias ficaram para trás, eles realmente achavam que Jesus tinha muito potencial. Eles achavam, não, de fato, esse é o Messias. Seus milagres são incríveis. Ele era sensacional. Pena que morreu. Pena que se foi. E agora a gente precisa voltar para Emaús.
O interessante é que Jesus não lhes disse que ele não tinha morrido. Jesus não disse a eles que o que eles estavam experimentando não era algo brutal. No entanto, o que ele estava dizendo é que as conclusões a que eles estavam chegando, como resultado disso, era o que estava incorreto. Tudo bem, vocês estão chorando, é triste o que aconteceu, mas a conclusão que vocês estão tirando de tudo isso é errada. Ele não disse que as circunstâncias eram difíceis, ele apenas disse que eles chegaram a uma conclusão errada sobre isso. E muitas vezes a gente faz isso. A gente, diante de uma situação, já tira conclusões se sequer a gente passou por todas as circunstâncias. Geralmente a gente fala o quê? Ah, Deus, sou um cara legal. O que está acontecendo isso comigo? Ah, Deus, por que eu estou sofrendo dessa forma? Ah, Deus, por que eu tive essa perda? Ah, Deus, eu achava que o Senhor me amava. Muitas vezes nós tiramos as conclusões sem sequer terminar as circunstâncias. E era isso que esses caras estavam tendo ali, esse sentimento. Esses dois estavam sofrendo sob o peso de uma história que não era verdadeira. Jesus havia morrido sim, mas aqui está a pergunta nessa época de Páscoa. Quem lhe disse para usar o passado? Os jovens de Emaús, quem falou que ele era um profeta? Ele é o profeta. Ele é aquele que veio para restaurar de fato o povo de Deus. Agora eu me pergunto, se não há alguém que está usando o tempo no passado, se não há alguém aqui que está usando esse tempo no passado ainda, esse negócio se foi. 2020, olha, meu sonho já era. Eu estava vivendo o melhor do ano, eu não posso acreditar que isso aconteceu. E sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho muito mais à frente do que atrás. É isso que Jesus está dizendo para nós. Jesus está dizendo para nós que há grandes coisas no horizonte, o amanhecer está chegando. Olha, Ele está prestes a fazer algo novo para nós. Vamos chegar às conclusões diferentes sobre as mesmas circunstâncias. E uma vez que suas suposições foram desafiadas, uma vez que eles começaram a pensar corretamente, porque passaram a escutar quem é Jesus. É interessante que quando eles chegam no fim da linha ali em Emaús, o que eles falam para Jesus? Jesus, ou eles não sabiam que era Jesus, mas dizem assim, amigo, está de noite, não há iluminação na rua, você não tem smartphone com lanterna, eu acho que é melhor você passar a noite com a gente, porque a estrada é perigosa. O fato interessante desse texto é que quando Jesus parte o pão, quando Jesus se apresenta para esses caras, o que eles fazem? Eles não esperam outro dia amanhecer, mas eles saem à noite, atrás dos seus irmãos, atrás das suas irmãs, ao falar de que Jesus ressuscitou dos mortos. A perspectiva daqueles homens mudaram. Eles viam a viagem como não foi possível por conta da desinformação. Porém, quando eles foram informados, quando eles viram que havia esperança realmente, eles viraram as coisas de forma diferente. Eles partiram naquela mesma hora e viajaram 11 quilômetros de volta para Jerusalém. Sem lanterna, sem iluminação, sem tocha, eles foram tateando no escuro até aquela casa onde estavam os discípulos. Queridos, quando muda a nossa perspectiva sobre quem é Deus, o que Deus fez, a gente sai por aí com esperança e fé, com ousadia. E foi isso que eles fizeram. Então, a primeira verdade que aprendemos nesse texto é: as circunstâncias que eu e você estamos enfrentando não são tão importantes quanto a conclusão que tiramos de cada uma delas. É importante tirar conclusões na ótica de Deus, daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Vamos lá para a segunda verdade, então. A segunda verdade que a gente vê nesse texto aqui é o seguinte: é que
ou existe uma maneira errada de ler a Bíblia. Por incrível que pareça, há uma maneira errada de você ler a Bíblia com as suas lentes. Uma lente totalmente errada. E há uma maneira errada de ler a Bíblia, e a maneira que eles tinham lido anteriormente, porque eles disseram, nós pensávamos que esse Jesus é aquele que redimiria Israel. Olha, nós pensávamos que ele era aquele, mas porém, pena que ele morreu. O que significa que eles ignoraram o fato de todo o Antigo Testamento revelar que Jesus, que o Messias seria o servo sofredor. Seria aquele que veio prometido para morrer. O Antigo Testamento fala sobre isso, fala sobre um cordeiro, fala sobre um sacerdote, fala sobre aquele que redimiria Israel por meio do sofrimento. Então, a mesma coisa que eles estavam pensando que impediu Jesus de redimir Israel, era de fato a única coisa que poderia redimir Israel, redimir o povo de Deus, redimir a cada um de nós, que era o fato de Jesus sofrer. Mas eles pensaram que Jesus estava em uma campanha política. Jesus ele estava ali agimentando pessoas para tomar das forças do Império Romano com armas, com guerra e tudo mais. Eles estavam pensando dessa forma. Eles queriam vê-lo no trono sem que ele tivesse que usar uma coroa de espinhos. Mas essas coisas não são possíveis por causa do preço do pecado. Ele teve que morrer para nos redimir do nosso pecado. Ele teve que ir à cruz para usar a coroa como rei vencedor de um povo que foi redimido de todas as tribos, línguas e nações. Jesus precisava sofrer. E a lente dos óculos daqueles caras era uma lente distorcida. Eles estavam lendo as Escrituras de maneira errada. E é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, do começo ao fim, nos diz sobre o que Deus, o que Jesus fez, ou o que Ele faria. Há uma maneira certa e uma maneira errada de ler a Bíblia. A maneira correta de ler a Bíblia é procurar em cada versículo e ver tudo o que Jesus fez e fará. E a outra maneira errada de ler as Escrituras é olhar as Escrituras e você dizer que você é capaz de fazer todas as coisas. Assim, quando você ler a Bíblia, nós não precisamos estar lendo as Escrituras procurando principalmente 10 maneiras de fazer, 10 maneiras de seguir, 10 regras importantes acerca da vida, ou nós não estamos procurando novos mandamentos para guardar ou coisas que temos que fazer, porque olhar a Bíblia dessa maneira levará você ao fracasso, levará você ao sofrimento, levará você a uma angústia infinita, porque você não vai seguir os padrões que estão aqui. Mas quando a gente lê as Escrituras, querido, a gente precisa olhar para elas e dizer assim, o que Jesus fez? Qual é o plano de Deus para redimir, para restaurar, para nos resgatar do lamaçal do pecado? O que Ele fez por amor a cada um de nós? É assim a lente que a gente precisa ter. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa ter isso em mente, olhar para ela e dizer assim, como Deus diz, que aqui está o que meu filho Jesus fez. Agora você percebe que não é sobre o que podemos fazer, mas é sobre o que Ele fez. Quando a gente olhar para a Escritura, a gente não deve procurar 10 regras para ser bons crentes, 10 regras para ser um bom pai, 10 regras para ser bons filhos, é importante tudo isso, mas querido, quando a gente olhar para a Escritura, a gente tem que dizer assim, é isso que o Senhor fez por mim. Eles estavam lendo as Escrituras em busca de alguém que iria resgatar com uma mão forte Israel, mas Jesus fez muito mais. Ele nos resgatou das mãos do diabo, das garras do inferno. Foi isso que Jesus fez. E quando você vê as Escrituras dessa maneira, estes são os que testificam de mim, de Jesus. Moisés falou sobre mim, falou sobre a minha pessoa, falou sobre aquilo que eu iria fazer. Quando a gente olha para Isaías, nós vemos que o profeta Isaías, no Isaías 53, ele diz que ele seria o servo sofredor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
O pecado que estava sobre mim foi colocado sobre ele como um cordeiro, sem falar absolutamente nada, foi até aquele lugar. É o que diz Isaías 53. O próprio Davi fala no Salmo 22, a gente tem Jesus lá em Gênesis capítulo 3, que aquele que nasceria da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos sobre tudo o que Jesus iria fazer e o que ele fez de fato. A gente precisa olhar as Escrituras atentamente dessa forma. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, é dizer que Jesus não veio para tornar a sua vida melhor. Não é essa a missão de Jesus. Mas a missão de Jesus, ele veio para salvar a sua alma. E felizmente a vida é muito melhor com uma alma salva, com uma alma restaurada. E quando esse poder funciona no interior do seu coração, podemos ver isso fluir do lado de fora. Essa nova vida que Deus fez dentro de nós, através de Jesus. Eles pensaram que Jesus iria trazer um reino terreno, mas se ele trouxesse um reino sem primeiro resgatar, restaurar, o que iria acontecer é que esses caras não iriam reinar com ele. Ele é o rei que eu e você precisamos. Então, a maneira correta de você se achegar todos os dias e ler a palavra de Deus é procurar nela o que ele fez e como essa vida pode fluir dentro de você todos os dias. O que ele fez dentro de você e o quanto isso pode fluir, transbordar e alcançar pessoas. Assim como ele morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, ao ressuscitar dos mortos, ele está assegurando e nos dando o poder da ressurreição que devemos usar o tempo todo. É isso que ele nos deu, esse fluir da graça de Jesus. Lembre-se, Jesus não veio para te dar uma vida melhor, mas ele veio para salvar você, para que essa nova vida possa fluir todos os dias. Vamos lá para a terceira verdade, então. A terceira verdade que a gente vê nesse texto é que a Páscoa não é um feriado, mas é uma identidade. A Páscoa não é um feriado de um calendário que a gente tem, mas é uma identidade, é uma realidade cotidiana, é algo diário. A Páscoa é quem somos, e nós somos o povo da Páscoa, e aleluia é a nossa canção. Nós fazemos parte deste povo. Estamos destinados a viver no poder da ressurreição hoje, pregar no poder da ressurreição. Temos o poder da ressurreição à nossa disposição. Nós fomos cheios do Espírito de Deus, esse Espírito Santo que ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é o que diz a palavra de Deus. Os nossos melhores dias estão à nossa frente agora. Não fique saindo de Jerusalém até Emaús, fique em Jerusalém. A história da Bíblia começa com a criação e termina com o governo de Deus na cidade celestial juntamente com os seus santos. Ou seja, a Páscoa não é um evento no nosso calendário, não é um feriado apenas, mas é a nossa identidade, é aquilo que nós somos. Não vamos desistir no sábado, marcados pelo trauma da sexta-feira tão brutal da morte de Jesus, mas nós vamos apoiar no poder do triunfo do domingo, da ressurreição, e vamos deixar que esse poder possa fluir na segunda-feira, e que possa ser derramada na terça-feira, possa cair como uma cascata na quarta-feira, que possa ser um maremoto na quinta-feira, e que possa ser um poder do alto de maneira fenomenal na sexta-feira, e no sábado nós podemos nos alegrar diante da presença de Jesus. A Páscoa deve ser algo cotidiano, deve ser algo diário para as nossas vidas. É uma novidade de vida, querido, a Páscoa. É que o grande problema nosso é que a gente olha para a Páscoa como um fim e não como um começo. A gente olha para a Páscoa dizendo assim, foi a ressurreição de Jesus, foi o fim de todas as coisas.
está consumado, nós pensamos que já foi, já era, acabou. Agora a gente só aguarda Jesus voltar. Parece que a gente olha esse aspecto da Páscoa como uma contagem regressiva e vemos a Páscoa como um fim de algo que aconteceu de maneira única e pronto. Só que a Páscoa é o começo de algo. E eu queria trazer algo muito interessante para vocês. A Páscoa, ela ocorreu no primeiro dia da semana. Se a gente olhar um pouquinho para a Bíblia e a gente puder olhar sobre todos os começos, os novos começos, começou no primeiro dia da semana. Se a gente olhar para a criação, a gente vê o primeiro dia da semana, a gente vê que Deus criou as luzes, Deus colocou o firmamento, Deus colocou os animais, e fala que no sexto dia, Deus criou quem? Vamos lá, gente. Deus criou o homem e a mulher. E no sétimo dia, Deus deu o quê? O descanso. Descansou de toda a sua obra, para que o homem e a mulher pudessem desfrutar desse novo começo que iniciou na história, naquele jardim. O que vemos na ressurreição de Jesus é isso. O descanso foi o ato final da criação. Ele nos deu o descanso para nos deliciarmos com o que Ele havia feito. Porque Deus fez todas as coisas e disse, olha, isso é muito bom. Agora, aquela semana original, ela foi estragada pelo pecado. E é por isso que existe o Covid-19 no mundo, e é por isso que existem doenças, e por isso que existem dores e câncer e tudo mais. Porque sob a liderança de Adão, nós que tínhamos o controle deste mundo, levamos as coisas para o pior. Estragamos tudo isso. Levamos em direção a este mundo para um lado sombrio, porque escolhemos as coisas ao invés de escolhermos o próprio Deus, e assim desobedecemos a Deus, e assim estragamos este mundo perfeito que Deus havia criado. Deus deixou esse mundo pronto no primeiro dia da semana. E esse foi o estado em que estávamos presos como humanidade, desde o jardim até Jesus. É interessante que quando Jesus ele veio, antes de ir para aquela cruz, ele foi até um jardim. E naquele jardim, Jesus ele foi tentado também a desistir. Assim como Adão. Porém, a gente vê que Jesus, ele não fez segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Essa era a missão dele. E é por isso que quando ele morreu, ele escolheu morrer e voltar à vida da morte no primeiro dia da semana, mostrando que há um homem no comando do universo que honrará o seu Pai e nos conduzirá agora para uma nova semana, para um novo tempo. E assim a sua ação de levar foi o início de uma nova semana que não terá fim, que nunca será estragada, que a gente vai continuar todos os dias celebrando a Páscoa, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Então, querido, a Páscoa não é o fim. A Páscoa não é um dia no calendário como feriado. É um começo de algo novo que o próprio Jesus conquistou na cruz para nós. E aí, então, a gente chega à quarta e última verdade, que é, nós agora estamos entre o primeiro dia da nova criação e todos os dias seguintes. É conhecido como já e ainda não. Então, a gente precisa viver com alegria. Alegria. E é uma alegria diferente. O cara que criou o iPhone, Steve Jobs, quando ele lançava o iPhone, o que ele fazia? Ele ia com aquela calça jeans, uma camiseta branca, e ele mostrava para todo o público e para as pessoas que estavam assistindo, dizendo o seguinte: uau, esse é o novo iPhone 5. As pessoas olhavam o iPhone
E com certeza as pessoas não podiam sair daquele momento e ir até uma loja da Apple para comprar o iPhone 5, porque ele estava em produção. Era o já, ainda não. Já tinha um iPhone, só que não tinha nas nossas mãos ainda o iPhone 5, iPhone 6 ou os iPhones da vida. Os teólogos dizem isso, que quando Jesus ressuscitou, ele já inaugurou novos céus e a nova terra, porém ainda não plena, no sentido de que a gente possa gozar de todas as coisas. Nós vivemos hoje onde existe um protótipo. Jesus mostrou esse protótipo através da sua própria vida, quando ele apareceu com o seu corpo ressurreto, um corpo glorificado. Eles viram a manifestação de Jesus. Jesus nos mostrou como vai ser. Então, a mesma coisa que aconteceu com o corpo de Jesus vai acontecer com este mundo, vai acontecer com cada um dos nossos corpos. Estamos apenas aguardando novos céus, nova terra. O nosso corpo não vai mais padecer com doenças, nosso corpo não vai ter dores. E aqui, queridos, Jesus é o sujeito que desaparece. Eu fico imaginando que lá no céu a gente vai ter teletransporte. Talvez a gente vai estar aqui e daqui a pouco a gente está em outro lugar. Um corpo glorificado. A gente só está aguardando o poder disso. E você fica tipo, por que ele não faz isso antes? Por que Jesus não faz isso agora? Jesus, eu não aguento mais essa agonia que a gente sente, de dor, de sofrimento, de morte. Bem, com certeza eu estou feliz por ele ter esperado que eu fosse salvo. E agora Jesus está procurando construir sua noiva e mudar o mundo e tocar as pessoas em todo o mundo para que elas possam participar deste momento. Ele retém o julgamento que virá no último dia, para que todos possam ser salvos, quanto possível. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele é longânimo e não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem à vida eterna, que todos se arrependam, que todos encontrem o Senhor. Então a alegria será o resultado de você compreender a ressurreição não como um feriado, mas como uma identidade sua, como uma nova vida que você tem. Não como um dia no calendário, mas como uma realidade sempre presente, pois Jesus é a ressurreição. É essa alegria que a gente tem que ter. Ele é a vida, e se você entender isso, você caminhará com alegria. É o que diz o verso 20. Se vocês repararem aí, o verso 20 diz assim, quando está falando do caminho de Emaús. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte, o crucificado. Tínhamos esperança. E aí a gente vai então, onde Jesus está dentro daquela casa, que é o verso 30, diz: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Quando Jesus mostrou as suas mãos perfuradas e partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Quando eles viram os buracos, eles perceberam que era ele que havia sido levado, que agora ele está de volta. A alegria não é apenas um privilégio, querida, é uma responsabilidade, porque eles saem daquele lugar com alegria para anunciar a outros, um tipo de alegria que desencadeia em uma vida por receber algo que nunca pode ser tirado, o poder da ressurreição. Sabe por que eles perceberam que era Jesus? Por causa das feridas. Porque Jesus estava caminhando do lado deles, eles não perceberam que a ferida havia nas mãos de Jesus. Mas quando Jesus parte o pão naquele momento, eles veem aquelas feridas que foram transpassadas. O que a gente percebe aqui é bênção e quebrantamento caminham juntos.
O partir do pão, quando ele abençoou, ele foi quebrado, Jesus, para abençoar. Jesus se despedaçou para unir a gente. Jesus se fez em pedaços para reconstruir a gente. Foi isso que ele fez naquela cruz. A alegria. Não é apenas um privilégio a alegria, é uma responsabilidade. Podemos desfrutar de bênçãos, mas não somos definidos por elas. É um privilégio, sim, ter essa alegria, mas é uma responsabilidade ter essa alegria. Sabe por quê? Que jamais possamos dizer, ao olhar aos buracos nas mãos de Jesus, que você não é tão feliz com aquilo que Ele fez por você. Muitas vezes a gente fica triste. A gente precisa lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Caminhe com alegria. Você está aberto para uma vida de alegria. A gente vai cantar mais uma canção. Quero convidar o grupo de louvor para vir à frente. Eu não sei quantos aqui, mas já se entregaram a Jesus, já viram as Escrituras com a lente do Senhor, de que foi Jesus que fez. Talvez você é o tipo da pessoa que já tentou diversas vezes fazer coisas boas, ser um cara gentil, um cara nobre, talvez você dá alguma coisa a quem te pede. Você está lendo a Bíblia, talvez, e olhando para ela e dizendo assim, Senhor, olha, sou um cara legal, tenho feito coisas bacanas, olha. Hoje eu quero te convidar para você mudar essa perspectiva, como Jesus mudou a perspectiva daqueles dois jovens. Eles estavam lendo as Escrituras de maneira errada, eles estavam apenas olhando para as circunstâncias e tirando conclusões erradas de circunstâncias, eles não tiraram as conclusões certas. A gente vê que esses próprios homens ali não estavam sentindo alegria, mas tristeza. E quando eles insistiram para que ele viesse, para que Jesus passasse aquela noite com eles e ficasse um pouco ali, só então que ele veio para ficar com eles. Jesus, que não podia ser contido por uma sepultura, que não podia ser deitado e detido por uma pedra selada por soldados, que não podia ser contido nem mesmo na própria morte, é aquele que entrou no caminho daqueles homens, e naquele caminho foi mudando o coração daqueles homens ao ponto de, naquela casa, ao mostrar as suas feridas e abençoar aquele pão, os olhos daqueles homens foram abertos. O que a gente vê também é que Jesus não disse a Tomé, que finalmente acreditou quando viu, é realmente ótimo que você o faça. Você me viu e você acredita, mas Jesus disse, olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado você que não viu, mas que você crê no seu coração de que Jesus veio fazer novas coisas. Ele não veio te fazer transformar sua vida num padrão diferente, não, Ele veio te dar uma nova vida. Uma vida desse novo fluir. A ressurreição de Jesus dentre os mortos tem sido considerada como um dos maiores fatos atestados de toda a história. Há relatos de testemunhas, há relatos de mulheres, há relatos dos discípulos, há relatos de mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitando. A pergunta que eu faço, será que ainda você tem dúvida do quanto aconteceu isso, do impacto que aconteceu na vida dessas pessoas? Por isso, eu quero fazer para você um convite para uma vida de alegria. Não ser dor, mas que essa vida, ela prosperará em meio ao sofrimento. Eu creio que se você se render ao amor de Jesus, se você crer na autoridade daquilo que Deus diz, dizer para Ele, olha Senhor, perdoa Pai,
sabe que seus pecados são perdoados, você recebe um novo coração, uma nova vida. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria convidar você para que você estivesse falando com Deus: Senhor, eu creio na ressurreição do teu filho. Eu creio que esse poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que vai me transformar numa nova pessoa em Cristo Jesus. Vamos cantar essa canção. Voz me chama sobre as águas.
Senhor, nosso coração, Pai, nosso coração nos toma às vezes, ó Deus, aí a caminhos de mãos, a olhar as Escrituras de maneira tão equivocada. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor está caminhando ao nosso lado, ouvindo o que se passa dentro do nosso coração, ouvindo muitas vezes quando as pessoas não estão ouvindo, e o Senhor se achega até nós, questiona algumas coisas dentro de nós, algumas suposições, porque o Senhor quer trazer a gente de volta para o caminho de Jerusalém, o caminho do Senhor. Pai, nessa noite com esses jovens, pedimos que o Senhor visita cada um de nós, visita a gente com graça, ó Deus, venha falar com cada um de nós, no nosso mais íntimo, ó Deus, e transformar as nossas perspectivas, ó Deus, transformar as nossas conclusões, ó Pai, diante das circunstâncias. Ó Pai, que a gente possa olhar para a Páscoa como algo do dia a dia, essa nova identidade que o Senhor nos deu na pessoa de Jesus. Agora somos novas criaturas, porque o Senhor assim fez. E é um novo começo, um novo dia, uma nova semana, ó Deus, que foi inaugurada na ressurreição de Jesus. Que a gente possa viver essa novidade de vida todos os dias, crendo do já ainda não. O Senhor inaugurou tudo isso. E que a alegria, ó Deus, possa estar não apenas no nosso rosto, mas no nosso coração. A alegria de saber que Jesus nos salvou, que Jesus veio para redimir o nosso coração, veio para transformar o nosso coração, e essa nova vida que flui do Espírito do Senhor possa transbordar, transformar, apontar o caminho para outros, ó Deus, porque essa é a tua vontade, ó Deus. A vontade do Senhor é que sejamos o povo da Páscoa, anunciar a Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus. Queremos nos agradecer também, ó Deus, porque lá embaixo está sendo preparado algo tão bom, ó Deus, para nós. Está sendo preparada uma ceia. A gente vai usar alguns elementos para simbolizar a ceia que Jesus desfrutou com os discípulos. Possa ser um memorial a Deus, algo na nossa mente, coração, o que Jesus fez. Mas a esperança que temos no Senhor, de que o Senhor voltará, o Senhor vai nos buscar, ó Deus, e o Senhor vai nos transformar nos céus, ó Deus. O nosso corpo será transformado, não haverá mais choro, ó Deus, não haverá mais luto, não haverá mais nenhum tipo de doença, ó Pai, porque agora nós estaremos vivendo eternamente contigo, ó Deus, na tua presença, na presença de amigos, irmãos, familiares, de todas aquelas pessoas queridas que o Senhor um dia resgatou e transformou. Obrigado, Deus, obrigado por esse culto que oferecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Deus. Quero te convidar para a gente ir lá agora, então não fiquem conversando aqui, descem mais rápido lá para o salão, tá tudo preparado lá, tá bom? Aí você vai sentar lá, esperar que você vai ser servido, e aí a gente vai comer todo mundo junto a Páscoa que foi preparada, tá bom? A gente está assando lá um cordeiro, a gente vai ter pão asmos e a gente vai ter um suco de uva. A gente não tem um vinho porque a gente tem gente de menor e tudo mais, e a gente não vai fazer isso na igreja, né, gente? Calma lá. Então vai estar tudo preparado para vocês, tá bom? Preparado com todo carinho. Então desce rapidinho. Se você puder ajudar a gente aqui com alguma coisa, você pode ficar aqui para ajudar, mas se puder ir lá, mais rápido, está tudo lá. Lembrando que na sexta-feira a gente tem um encontro aqui dos adolescentes às 20 horas
E no sábado a gente tem um encontro também. Na sexta-feira, o encontro dos adolescentes é o Movie Flix. A gente vai assistir um filme e vai conversar sobre esse filme. No sábado, com os jovens, a gente vai trabalhar o tema masculinidade e feminilidade, tá bom? A gente vai dividir o grupo, eu vou ficar com os rapazes e a Ellen vai ficar com as moças. Eu acho que a Ellen vai conversar um livro chamado As Mentiras que as Meninas Acreditam, acho que é isso. E eu vou falar sobre o homem bíblico. Valeu.